Vamos pegar um carro que é fabricado e vendido no mundo inteiro, que é raro você achar um carro que é fabricado e vendido no mundo inteiro. Por exemplo, todos os carros da Volkswagen no Brasil não existem na Europa. O Nivus não existe na Europa. Sim. O Polo brasileiro não tem nada a ver com o Polo europeu. T-Cross, eles têm lá uma versãozinha, não vende nada na Europa, porque T-Cross na Europa é carro ruim, entre aspas. Para o brasileiro é um baita produto. É o segundo carro mais vendido, né, da SUV. Então. Primeiro, eu acho. Exatamente. Então, o que acontece? A Volkswagen não faz o mesmo produto. A GM no Brasil, não tem um carro aqui que é da GM americana, e na época da Opel não tinha um carro da Opel, que quem comprou a Opel foi a Stellantis. Então, a GM tem carros bem específicos no Brasil, você não consegue fazer uma equalização. Então, vamos pegar o carro que é vendido no mundo inteiro e fabricado no mundo inteiro. Vamos pegar o Toyota Corolla. O Toyota Corolla no Brasil, ele vale R$190 mil. Quando você tira a carga tributária direta que tem em cima, não estou contando INSS, fundo de garantia, estou falando PIS, COFINS, IPI, ICMS, ICMS-ST. Quando você tira essa carga tributária, o preço do carro é R$120 mil. 120 mil? É o que sobra para a montadora e ainda tem que pagar a margem da rede. R$70 mil é só imposto em cima desse carro? Isso. Sim. Imposto no carro pronto. Fora o custo Brasil da montadora para operar uma fábrica, para pagar todos os direitos dos trabalhadores, etc. 37% do preço público. Então, o que acontece? A montadora vende o carro aqui por 185, 190, sobra para ela, bruto 120. Depois tem que pagar ainda 10% de margem para a concessionária. Só para a galera saber esse número, quanto que chega isso na concessionária para o consumidor final? Não, o consumidor final paga 185. 190, entendi, tá bom. 190, 185. Tá bom. Esse mesmo carro é vendido nos Estados Unidos. Esse mesmo carro, digita na internet, inclusive tem o mesmo nome. Ele custa $27.900 em Miami. Imposto sobre carro nos Estados Unidos, 0. Rosca. Não tem imposto sobre carro zero nos Estados Unidos. Você paga o City Tax, o State Tax, lá 8%, 8,5% na Flórida. Acabou. Mas imposto federal, tem nada. Por isso que os carros são tão baratos lá? Então, mas custa $28 mil. Só que para a montadora sobra 28. No Brasil, com dólar a 6, sobra 20. Então, lá a montadora, cada vez que vende um Toyota Corolla, lá tem 8 mil de margem a mais do que aqui. Então, como ela não ganha 8 mil num Corolla nos Estados Unidos, que é fabricado lá, aqui eu deixo sua opinião. Também tem um outro Sendo que no Brasil o aço é mais caro que nos Estados Unidos, a mão de obra é mais barata, mas o aço é mais caro, todas as peças são mais caras, etc. Então, a Toyota não divulga no balanço o resultado dela no Brasil, mas não deve ser muito bom, não. Então, esse é o Brasil. Europa, esse mesmo Toyota Corolla, na França, ele é fabricado na Inglaterra, na França, 38 mil euros. Tira o IVA, 20%, 32 mil euros, que dá 33 mil dólares, vamos supor, a 1,05. Porra, no Brasil é 20. Lá é 32. Sobra para a Toyota lá, ela recebe 32. Menos a margem da rede, custo de logística, que aqui é maior que lá, porque o país é muito maior. Uhum. Ou seja, duro. Japão. Preço do Toyota, o mesmo Corolla, tudo fabricado no Japão. 1,5 milhão de ien, que dá exatamente, com o dólar que está, desculpe, 30 mil, dá 20 mil dólares. Porque o ien está 150 e pouco. 20 mil dólares. Então, no Japão, o Corolla, lá também não tem imposto sobre carro, 0. O Corolla custa o mesmo preço que no Brasil, para a montadora. Ela vende pelo mesmo preço. Só que, no Japão, o aço é 1/3 a menos que no Brasil. Todas as autopeças é 1/3 a menos que no Brasil. A mão de obra é mais cara, mas a produção lá é brutal. Eles fazem 2 milhões de Corolla no Japão. Nossa, muito certo. Então, o que acontece? Estou falando de um carro que é vendido em todo lugar. É só olhar os preços e comparar. Então, a vida de uma montadora no Brasil, contrariamente do que as pessoas acham, não é fácil. Que é o que eu explico para os chineses quando eles vêm para cá. É o que eu explico para os chineses. Aí eles falam, mas nosso custo de produção é mais barato. Eu falei, mais barato lá. Faz aqui.
Faz aqui, porque aqui o aço, o governo aumentou faz alguns meses a alíquota de importação de aço, de 15% para 25%. Então o aço aqui custa 30% a 35% mais caro que o aço na China ou no Japão. Todas as autopeças aqui custam mais caro. Toda a logística aqui custa mais cara. O carro aqui para fabricar custa muito mais caro. Quando você faz a conta hoje, com o câmbio girando em 5,80, 5,90, você vai ver que o Corolla daqui vai praticamente custar a mesma coisa que o Corolla nos Estados Unidos, quando você converte isso para real ou na Europa, uma variação de 10% para cima ou para baixo. Antes da pandemia, antes da inflação mundial, essa diferença era muito maior, chegava a 30%, 40%, 50%. Então, hoje o carro ele custa bem próximo no mundo e nos países desenvolvidos. Agora, por que o carro é barato nos Estados Unidos e não é barato no Brasil? Porque a sociedade é dividida de uma forma brutalmente diferente. Sem falar de nenhuma questão política, porque isso acontece há 500 anos no Brasil, lá o salário mínimo é de $1.000 e poucos nos Estados Unidos. Eu tive lá agora no final do ano e eu vi uma placa de contrata-se para o McDonald's. E aí eu peguei e fiz a conta de quanto aquele cara ganharia trabalhando 40 horas por semana no McDonald's. R$12.500. Portanto, ele pode ter um Corolla lá de $27 mil, ganhando $1.000 e poucos por mês trabalhando no McDonald's. Essa é a forma como a sociedade é dividida lá e você sabe muito bem como a sociedade é dividida no Brasil. É muito diferente. Mas o importante no Brasil é que o carro é um vetor de imposto. O carro é um vetor de arrecadação para o governo. Porque a nossa estrutura tributária no Brasil, o Brasil é um país que não tributa muito renda. A maior fatia de imposto de renda nossa é 27%. Nos Estados Unidos é 40%. Na França é 45%. Então, a gente não tributa renda, certo ou errado. Como o governo precisa de dinheiro, a gente tributa consumo. E tributar consumo é injusto porque uma pessoa de renda mais baixa, ela gasta tudo que ela ganha. Uma pessoa de renda mais alta, ela poupa. Então, em percentual da renda, ela consome menos. Você não come mais comida porque você tem uma renda maior. Você come a quantidade de comida que você precisa comer. E às vezes a pessoa que tem dinheiro come menos que não quer engordar. Sim. Então, o que acontece é que, por exemplo, você não compra 2 televisões por ano. Você compra uma televisão quando você precisa. Depois você fica 2, 3, 4, 5, 6 anos com a televisão, independente da tua renda. Então, a renda, o tributo sobre consumo, ele é injusto em relação ao tributo sobre renda. O problema no Brasil é que, para mudar isso daí, você precisa passar pelo Congresso, que o Brasil é uma democracia completa. E é muito difícil você aprovar. Olha a briga que foi para aprovar a reforma tributária. Eu conhecendo a situação como que é, eu acho que é mais fácil eles começarem a tributar a renda e continuar tributando o carro do que substituir um por outro. Adicionar. É só adicionar uma parada a mais. Mas tem um limite. O Brasil já gasta 36% do PIB. Para você ter ideia, um país com nível de desenvolvimento que nem o nosso gasta 25%. A gente já está estourado em despesa, não tem mais jeito. Por isso está dando toda essa briga aí. Você não consegue mais aumentar a despesa do Brasil. E o aumento da despesa do Brasil em relação ao PIB, ele veio desde o Fernando Henrique. Em 94, quando teve o Plano Real, a gente gastava 23% do PIB. Quando o Fernando Henrique foi embora, depois de 8 anos, a gente gastava 30% do PIB. Quando o Lula assumiu, Lula 1 e 2, ele assumiu com 30%, devolveu com 35% do PIB. A Dilma assumiu com 35%, teve o impeachment com 38%. O único que conseguiu reduzir a despesa do governo em relação ao PIB foi o Temer. Em 2 anos, ele passou de 38% para 36%. O Bolsonaro não conseguiu aumentar acima de 36, porque acima de 36 os mercados financeiros ficam malucos. O dólar começa a subir, a taxa de juros começa a subir. O Lula até tentou e não deu certo. E agora ele está mudando o discurso. Porque ele percebeu que ele não consegue gastar mais que 36, porque os agentes econômicos acreditam que se o Brasil gastar mais que 36, nós vamos ter muito problema no futuro. Então agora não dá mais. Agora não dá mais para continuar aumentando. Mas, por exemplo, na reforma tributária nós vamos ter um IVA de 27%, igual ao da Hungria.
Todos os países decentes, vamos dizer, decente, europeus têm 20, 21, nós vamos ter 27. 27. Carro vai ter um imposto do pecado. Você vai ver. Porque como o carro hoje arrecada 37, se você para em 27 no carro, o carro vai baixar de preço. E o governo vai deixar de arrecadar. E o governo não pode deixar de arrecadar. Então, eles estão colocando imposto do pecado, que eles chamam, em cigarro vai pagar mais, bebidas alcoólicas vão pagar mais, cerveja não. Mas eles querem pôr imposto do pecado em carro, porque senão a carga tributária do carro vai diminuir. Então, não resolveram ainda isso daí. Não resolveram. Vamos ver como é que vão resolver. O segredo está na combinação entre gestão eficiente, cultura inovadora e conexões certas. Essas 3 coisinhas aqui. No dia 12 de março, das 18 horas às 21 horas, você vai entender como aplicar tudo isso daqui no Impulso iFood Benefícios. Ele vai ser um evento presencial e vai ser transmitido online para quem quiser transformar a empresa e alcançar um próximo nível ou muito mais escala nos negócios. Então, durante toda a transmissão, você vai se conectar comigo e com outros grandes nomes do mercado. E durante essas conversas, a gente vai trocar ideias e você vai absorver conceitos que você mesmo pode aplicar no seu negócio. A inscrição ela é gratuita, só que as vagas são limitadas. Então, acesse o QR Code aqui na tela ou clica, aqui no link da descrição para você poder fazer sua inscrição e participar do evento. Não esquece, hein?